Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados, amém? Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui. Graça e paz a você que está aí ao vivo no YouTube e Facebook. Vamos agradecer a Deus mais uma vez, antes de receber o apostolado dessa noite. O objetivo de viver em graça, um deles é sempre agradecer a Deus, porque sabemos que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, porque pela tua graça nós somos salvos, somos abençoados em Cristo, temos a vida eterna. Graças a Deus que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Graças a Deus que pela sua bondade e graça o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito, envia anjos ao nosso favor para nos servir. Como está escrito, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Por isso em tudo te damos graças. Senhor, cremos por fé que a graça e o apostolado nos basta. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu oro que esta graça e esse apostolado também seja revelado aos que vão me ouvir agora e me assistir pelo Facebook, pelo YouTube, através do nosso site, através da nossa rádio mgaonline.com. Manifesta a tua glória, revela a tua palavra e assim ela não voltará para o Senhor vazia, pois ela é viva, poderosa e eficaz. Eu rogo a ti, porque eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. O Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Assim seja, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Quem pode falar amém? Ah, papai. Graça e paz, pode se assentar em nome de Jesus, que a palavra de Deus te seja revelada para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Glória a Deus. Hoje, quero terminar o livro de Efésios. Nós temos a playlist no nosso canal no YouTube. No YouTube, procura Ministério Graça e Apostolado. Quando abrir o nosso canal, você vai achar a playlist Entendendo Efésios 6. O nome da playlist é A Graça aos Efésios. Você vai encontrar também a graça aos Romanos. Então temos várias playlists. Se você quer estudar o livro de Romanos inteiro, no nosso canal no YouTube, na playlist A Graça aos Romanos. Você quer estudar o livro de Efésios, na playlist no nosso canal no YouTube, na playlist A Graça aos Efésios. Hoje, a sexta e última parte do tema Entendendo Efésios 6. Amém? Hoje, nossa última ministração sobre o livro de Efésios, que são 6 capítulos. Já ministramos Efésios 1, Efésios 2, Efésios 3, Efésios 4. Semana passada, Efésios 5. E hoje eu quero terminar o livro de Efésios com o tema Entendendo Efésios 6. Amém? Vamos lá? Efésios 6, abra sua Bíblia aí. Hoje é a sexta e última parte do livro de Efésios, Entendendo Efésios 6. Graça e paz aos grupos MGAs, né? Brasil 1, 2, 3, Valença, Rio de Janeiro. Abrimos o Rio de Janeiro domingo passado, hein? Glória a Deus aos abençoados do Rio de Janeiro aí. Obreiro Isaías, a intercessora obreira Zilda e o seu esposo aí no Rio de Janeiro estão na frente do MGA Rio de Janeiro. Glória a Deus por vocês, tá? Muito bom ter vocês trabalhando em graça conosco. Vamos lá? Entendendo Efésios 6, verso 1. Paulo começa assim: vós, circule na sua Bíblia, filhos. Paulo era pastor, Paulo era apóstolo, e ele falava em capítulo 5 com as mulheres, assim como também falou com os maridos. Isso no capítulo 5. Agora, no capítulo 6, Paulo falando com os filhos das mulheres, com os maridos, né?
Paulo deixa claro que aqui, em Efésios 5 e 6, pelo menos no começo, ele está sendo pastor da família, né? Efésios 5, vós mulheres, vós maridos. Aí ele comparou que o marido deve amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. Ele fez uma comparação. Agora em Efésios 6 ele já começa falando com os filhos. Efésios 6:1, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Isto o quê? Filhos obedecerem aos pais. Correm lá para os Salmos rapidinho. Veja, deixa o Efésios 6 aberto. Abra sua Bíblia aí nos Salmos. O Espírito Santo quer falar algo aqui nos Salmos 128. Salmos 128. Olha o versículo 1. Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, bem-aventurado quem tem duas evidências em sua vida, né? Aquele que, você pode sublinhar aí, ó, teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém, abençoados? Isso é bem-aventurado, quer dizer, esse tem cobertura angelical, esse recebe o favor de Deus em sua vida, esse, ou para esse, todas as coisas colaboram para o seu bem, porque ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua, como Paulo disse em Efésios 5, mulher, olha lá, Salmo 128, 3, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus, olha lá, filhos. O que eu quero que vocês saibam é que Deus, na sua palavra, ele trata tanto com o pai, com a mãe e com os filhos. Em outras palavras, com a família. A tua mulher, Salmo 128, 3, será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado. Abençoado por Deus, né? O homem que teme ao Senhor. Vai para o Salmo 127. Olha lá. Salmo 127, verso 3. Os filhos são o quê? Não amaldiçoa seus filhos não, irmã. Ô, irmão, não amaldiçoa seus filhos não, tá? É verdade que eu não vou poder fugir ou fingir que eu não sei. Mas Romanos 9, Paulo diz que da mesma massa nasce o vaso da ira, preparado para a perdição, e o vaso de misericórdia, preparado para a glória de Deus. Paulo lá em Romanos 9, ele comparou Jacó e Esaú. Poderia ir lá em Gênesis, Abel e Caim. Da onde nasceu o Abel e Caim? Da Eva, que Paulo chamou da mesma massa. A mulher foi chamada de massa. Por que ele falou massa? Ele quis dizer o seguinte, ó, você pega uma massa, com essa massa você pode fazer um vaso, ou então com a mesma massa você faz uma caneca. A massa é a mesma. Foi o que Paulo quis dizer. E, olhando para Jeremias 18, onde Deus é o oleiro, né, da mesma massa, ele fez um vaso para a honra e outro vaso para a desonra. Como é que nós entendemos isso por interpretação apostólica e profética? Como é que se entende isso? Que da mulher, da mesma mulher, pode nascer ovelha e bode. Está claro? Pastor, o que eu vou fazer? Irmã, você não tem que fazer nada. Está claro aí? Ninguém tem como fazer nada. Não, mas irmã, não tenho que fazer nada, irmã. Diga comigo, isso vem de Deus. Quem está entendendo? Vamos parar por aqui? Porque isso vem de Deus. Não fica louca não, irmã. Pastor, quer dizer então que... Irmã, digam todos, isso vem de Deus. Agora, a mulher pensar que dela pode nascer um bode, você quer que eu faça o quê? Digam, isso vem de Deus. Então a mulher crente, principalmente em graça, ela tem que estar muito bem estruturada para ficar livre de má consciência. Porque isso vem de Deus. Você vai ver em Gênesis, de Abel nasceu, de Eva nasceu Abel e nasceu Caim. De Raquel nasceu Jacó e Esaú. O que eu tenho a ver com isso? Você, a Raquel,
a Eva. Diga mais uma vez, isso vem de Deus. Então, Salmo 127, 3. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. É claro que está falando aqui da ovelha, né? O fruto do ventre da ovelha, não está se referindo ao bode. Mas eu não posso fingir que eu não conheço esse assunto, eu não posso fazer vista grossa, porque eu já li Romanos 9 e eu sei que da mesma massa nasce ou pode nascer. Isso não quer dizer que todos vão ser, hein? Amém? Porque há massas nessa terra que só geraram vasos de honra. Amém? Quem? Não sei, irmão, aí não dá para saber. Eu sei que há mulheres na terra que delas nasceram só vasos de honra. Mas há mulheres na terra que delas nasceram vasos de honra e também nasceram o vaso de desonra. Nasceu a ovelha e nasceu o bode. Alguém pode mudar isso aí? Então cabe a nós o quê? Entender que isso vem de Deus. Estou livre de má consciência. E se de uma mulher nascer um bode, você pode fazer alguma coisa? Não tem o que fazer, irmão, porque isso está claro ou não está claro para eu dormir em paz? Então volta lá para o Efésios 6. O tema hoje, entendendo Efésios 6, verso 1. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque é o certo. Isso é justo, quer dizer, é o certo. Honra a teu pai e tua mãe. Para aí. Parou. Eu conheço gente que não honra o pai. Vamos ser mais claros. Eu conheço filhos que não honram o pai. Eu conheço filhos que não honram a mãe. Pastor, o que acontece com um filho que não honra o pai? O que acontece com filha que não honra o pai, não honra a mãe? O que acontece? Vamos ver o que Paulo falou. Efésios 6, 2. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com o quê? Com promessa. Digam todos, qual a promessa? Para quem honrar o pai e a mãe? Verso 3. Para ativar bem a promessa. Para ativar bem, segunda promessa. E que vivas muito tempo sobre a terra. Amém. Eu não quero uma medalha no pescoço, eu não quero um troféu. Mas eu honrei e honro até hoje meu pai. Honrei e honro até hoje a minha mãe. É minha obrigação, eu não quero uma medalha no pescoço porque eu honrei e honro. Não, isso é bíblica, isso é bíblico. É o mínimo que um filho tem que fazer, alô? O filho vai merecer um troféu porque ele honrou o pai e a mãe? É o mínimo que um filho tem que fazer. Quem pode falar amém? Não é, irmão? É o mínimo. Agora, eu conheço filha que não honra o pai. Não quero saber do meu pai, se morrer nem me fala, hein? Eu já vi isso aí, já vi. E já vi filho ou filha, vamos colocar no plural, né? Filhos que não honram o pai e nem a mãe. Abre um parênteses. Não interessa o pai e nem a mãe. E não tenta justificar. Também minha mãe. Não tem justificativa. Amém? É para honrar e acabou. É para respeitar. É para considerar. É para honrar o pai e a mãe. Não é para você bater no pai, não é para você bater na mãe, não é para você xingar o pai, não é para você xingar a mãe, não é para você desobedecer seu pai, desobedecer sua mãe, não é para você responder para o seu pai, não é para você responder para sua mãe. Está claro ou não está claro? Meu pai falou assim, Marcos, Senhor, ai de mim se eu falasse o quê? Toma um tapa na cara, na orelha. Mas o tempo mudou, né? Hoje em dia é os filhos que batem nos pais, né? Eu tenho visto criança de 4, 5 anos cuspir na mãe, bater e a mãe dar risada. Ai, que gracinha, eu tenho visto. Não é gracinha não, para mim é uma vergonha isso aí. Eu tenho visto filhos e filhas com 14, 15 anos, tá quase batendo na mãe, tá quase batendo no pai. Eu tenho visto, para mim é uma vergonha isso aí. Uma vergonha, porque eu já era adulto, eu já dirigia, tinha carta, tinha documento, tinha tudo. E meu pai, Marcos, Senhor... Minha mãe, Marcos, senhora, eu nunca, não quero uma medalha no pescoço, meu pai, Marcos, o quê? Eu nunca fiz isso. Quem está entendendo, hein? Estou te ensinando o que é honrar pai e mãe. Tem coisa mais feia para um ser humano, e fica mais feio, eu consigo fazer mais feio. Fica mais feio para o ser humano se ele é estudado, se ele tem faculdade. Fica mais feio
se ele não honra o pai e a mãe. Eu preguei, aqui está no nosso canal, está no nosso site, o tema da mensagem, coisas que não se pedem. Alguém lembra dessa mensagem? Coisas que não se pedem. Um pai não pode pedir para o filho honrar ele. Ele não pode pedir isso aí. Ele tem que, na vida, no dia a dia, deixar claro por atitudes que ele é o pai, que ele é o responsável, que ele é o cabeça da casa, para que o filho o honre, o respeite. Não precisa espancar o filho para que o filho o respeite. Agora, não tem coisa pior que um pai pedir a honra. Aliás, Malaquias 1, Deus falou isso, né? Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Por que Deus falou isso? Porque já os filhos de Deus já não estavam honrando, não estavam respeitando. Foram atrás de Baal. Então, não tem coisa mais feia. Esse é o apostolado de hoje, ó, entendendo Efésios 6. Não tem coisa mais feia que um filho responder para um pai ou para uma mãe. É ou não é verdade? Você é desse tempo ainda? Ou você já é desse tempo agora que o filho mostra a língua para o pai, chama o pai de chato, chama a mãe de, nossa, você é chato, hein? Falar isso para minha mãe? Quem está me entendendo, hein? Falar para minha mãe que ela é chata. Falar para o meu pai que ele é chato. Ah, ele arrancava a cinta na hora, meu irmão. Quem está entendendo, hein? E quando não arrancou a cinta, porque eu não fui espancado pelo meu pai nem pela minha mãe, quando ele não arrancava a cinta, ele me educou. Ele soube me criar para que eu tivesse, no mínimo, educação para com os outros. No mínimo, educação para com as pessoas. Até hoje eu chamo os mais velhos de Senhor. Por exemplo, o Eronildes, eu não consigo falar você para ele, eu não consigo. Quando ele vem falar comigo, eu sou o pastor dele, apóstolo, mas eu não consigo. Se ele falar, ô pastor, eu não consigo falar, é você. Eu não consigo falar você. Ele é mais velho que eu. Nunca falei você, porque eu não consigo. Já é normal. O Senhor foi lá, ó, o Senhor viu lá. Já é normal, essa é a criação. Então, biblicamente, profeticamente, o apostolado, vós filhos, sede obediente a vossos pais. O tema hoje é entendendo Efésios 6. Filhos, sejam obedientes aos vossos... Porque é o seguinte, hein? Eu não tenho mais pai. E eu sinto muita falta dele. Já passou 35 anos que meu pai morreu e eu sinto muita falta dele. Falta de abraçar, falta de conversar, falta de viajar com ele. Eu lembro quando eu viajava com ele, nós conversávamos na estrada. Eu sinto falta. Faz 35 anos que ele morreu, que ele foi embora para o céu. Minha mãe está com 92 e estamos em dezembro de 2021. Minha mãe está aí com 92. Então eu tenho que aproveitar enquanto está aqui. Porque quando foi embora, acabou. Aí não adianta mais chorar, não adianta dar como chama aqui? Coroa de flor, coroa de R$1.500. Aí não adianta mais, irmão. Eu mandei fazer uma coroa de R$5.000, o caixão, 50 mil. Aí não adianta mais, irmão. Depois que morreu, tanto faz jogar aqui no Rio, como enterrar num caixão de ouro, já não está mudando mais nada, que quem morreu já não está mais vendo e nem sabendo. Salomão diz que a sua memória já não está mais aqui. Está claro aí, abençoado? Então, enquanto vivos, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque é o certo, isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, quer marcar aí? Que é o primeiro mandamento com promessa. Qual a promessa? Diga, para que se vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Está aí. Por mais burro que eu fosse, eu seria obediente a meus pais. Por quê? Eu honraria meus pais. Por quê? Porque quem vai ganhar sou eu. Está percebendo aí? Quem vai ganhar é quem honra. Oh, coitado daquele que desrespeita o pai, hein? Esse está perdido na vida. Coitado daquele que desrespeita a mãe. Esse está perdido na vida, porque lá na frente está perdido. Você já parou para pensar que se você não morrer, você vai ficar velho? Tem gente que nunca pensou nisso, né? Está vivendo a vida, está zoando, está respondendo, está mandando para aquele lugar, está roubando, está assaltando, está mentindo, está enganando, está passando para trás. Se você não morrer, você vai ficar velho e o negócio vai ficar feio para o seu lado, hein? Que é Gálatas 6:7. O que você planta,
é o que você vai colher. Alô? Quer um futuro melhor? Viva agora bem, faz a coisa certa agora. Para lá na frente ter anjos em seu favor. Vem? A maioria das pessoas não pensam nisso. Quer escrever? Vou te dar uma chance. Se você não morrer, você vai ficar velho. Aí já não consegue mais, né? Não consegue mais fazer isso, não consegue mais fazer aquilo. Aí vai ter que depender dos outros, não vai ter para onde fugir. E se você foi uma péssima pessoa na vida, você está achando que vão te carregar no colo? Quem entendeu? Efésios 6, é o primeiro mandamento com promessa, verso 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ficou claro? Então, honrar o pai e a mãe, na verdade, quem vai ganhar é quem honra o pai e a mãe. Ele vai se dar bem na vida e vai viver muito tempo sobre a terra. Amém? Verso 4. Agora Paulo já muda o assunto. Assim como no verso 1 você circulou filhos, verso 4, e vós, circulei, pais. Paulo fala com os dois. O apostolado, ele não é parcial, só exorta o pai. Não, exorta o filho também. Ele não é parcial, só exorta os filhos. Não, exorta o pai também. Efésios 5, ele não é parcial, só fala com as mulheres. Não, fala com o marido também. Está claro aí, abençoados? Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina. Ou seja, não pode deixar deitar e rolar, né? Você pai, você mãe, o responsável, o Espírito Santo está mandando falar. Tem gente que joga em cima de mim, mas eu vou devolver. Você pai, você mãe, o responsável pela educação dos seus filhos é você, não sou eu. Tem gente, eu já encontrei com pessoas assim, que chegava aqui na igreja, com um filho pequeno, criança, e jogava para mim, para a pastora, para cuidar, para criar. Mas eu sou o pastor, eu não sou o pai da criança. A pastora, ela é só pastora, ela não é a mãe. Quem dá educação para o filho é o pai e a mãe, não o pastor. Que é o tema? Provérbios 22, 6. Ensina o caminho que o menino deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Quem tem que ensinar o caminho para o seu filho é o pai e a mãe. Você que é pai, você não ensina a Bíblia para o seu filho? Lá na frente vai dar zica, vai dar problema, hein? Qual o problema? No mínimo ele não vai temer a Deus. Não vai honrar a Deus. Eu já conheço casos assim. Eu já vi crianças nascerem, hoje a gente está com 18, 17... Nem para lá, nem para cá. Nem na lei, nem na católica, nem em graça, nem em lugar nenhum. O que vai ser esse adolescente? Eu vi nascer, já está com 15, o outro está com 18, o outro está com 20, não tem direção nenhuma. Por quê? Porque o pai não ensinou, a mãe não ensinou, o pai saiu da igreja, a mãe saiu da igreja e os filhos descambou no mundo. E a culpa não é do pastor nem da pastora. Amém? Está claro ou não está claro? Eu já vi, eu tenho visto isso. Eu já vi criança nascer e o pai tirar da igreja, a mãe tirar da igreja. Você tirar o filho da igreja, desculpa, irmão, o filho é seu, mas você tirar seu filho da igreja, você está sendo negligente. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Depois, se tiver adulto, é diferente. Mas tem que ensinar a criança. Por quê? Para que lá na frente ele tenha, no mínimo, temor a Deus. Amém? Quantos que eu conheço que hoje não tem temor a Deus? Não crê em Deus? Também não foi ensinado pelo pai? Por quê? Porque o pai não estava nem aí. E a mãe? A mãe não estava nem aí. Aí hoje o filho está com 20. E agora, como é que faz? Como é que você vive na terra sem Deus? Ou vai pegando em qualquer coisa, pensando que é corda, quando vai ver uma cobra? Não é assim o ser humano? O ser humano, na hora da necessidade, a primeira coisa que ele vê, ele se agarra, pensando que é uma corda que vai tirar ele do buraco. Quando vai ver, é uma cobra. E aí? Irmãos,
Eu não quero uma medalha, eu não quero um troféu. O Reinaldo está aqui, também é filho de pastor. Eu sou filho de pastor. Ou bem ou mal, eu fui ensinado a crer em Deus. Ou bem ou mal, eu fui ensinado a temer a Deus, a respeitar a Deus, a honrar a Deus. Até que chegou um dia que ele me chamou para o ministério. Mas eu fui ensinado pelo meu pai e pela minha mãe a honrar. Você não foi, abençoado? A temer a Deus, a não zombar de Deus. Você não foi ensinado no mínimo isso aí? Então, é responsabilidade dos pais, do pai e da mãe, ensinar o filho o caminho de Deus. Tá claro? Não adianta achar que isso é culpa. Vou levar para a igreja e o pastor que. Não, eu vou dar bronca no seu filho. Não posso, ele é seu filho, é você que tem que corrigir ele. Olha aqui, ó, Efésios 6, versículo 4. Vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Vamos ler de novo Efésios 6, 4? Vós, pastores, amém? Efésios 6, 4. Vós pais. Eu criei minhas filhas na disciplina. Minhas filhas não são maconheiras, não são vagabundas, trabalham desde os 15 anos. Minhas filhas não me pedem um cruzeiro. Cada uma tem sua vida. Nunca dependeram de mim. É verdade que quando criança, adolescente, eu comprava as coisas para roupa, tal, mas aí arrumou um empreguinho, nunca me pediu um cruzeiro. Eu sempre ajudei como pai, como mãe. Mas minhas filhas nunca não foram vagabundas, criadas de qualquer jeito. Hoje elas sabem se virar. Eu não estou aqui para condenar ninguém, mas eu tenho visto aí gente com 20 que não sabe nem acender um fósforo. Como é que vai ser lá na frente? Encostado no pai, encostado na mãe. Quem nunca trabalhou, a trabalhar com 20, não sabe fazer nada. Eu não quero uma medalha, eu faço questão de deixar claro. Eu não quero um troféu, não quero glória, mas eu com 16 eu já era office boy. Já aprendi a fazer alguma coisa, a trabalhar, a servir, a trabalhar. Eu vejo gente com 20, com 22 que não faz nada, fica só mexendo com o celular, jogando videogame. Vai ser o que amanhã? Pô, eu que tenho que falar isso? Quem é que está me entendendo, hein? Oh, pelo amor de Deus, você é pai, você é mãe, eu que tenho que falar isso? Seu filho com 22 não sabe nem acender um fósforo? Por que não sabe? Porque você não ensinou. Está dando tudo o que ele quer, para que ele vai trabalhar se tem um pai e uma mãe que dá tudo o que ele quer? Desculpa, tá? Meu pai falava, enquanto tiver trouxa, malandro não passa fome. Vai trabalhar para quê se está tendo tudo lá? E qual o problema disso? Não vai dar nenhum valor. Não vai dar nenhum valor. Dá celular, quebra celular. Dá o tênis, rasga o tênis. Compra calça boa, rasga a calça, não está nem aí. Dá relógio bom, quebra ela. Porque, claro, ele não deu um cruzeiro, ele não dá nenhum valor. Dá carro novo, tal, escangalha tudo. Claro, ele não deu um cruzeiro. Aí fica fácil. É errado quem cria dessa forma. Por quê? Porque a pessoa não vai dar nenhum valor na vida. Estou falando besteira? Não é nem meu assunto. Não é nem meu assunto. Mas, pegando o gancho de Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho que ele deve andar. Por que eu estou falando isso? Que, como pastor, por vezes, as pessoas vêm a mim para um aconselhamento. Pastor, meu filho não quer saber de nada. Qual a idade dele, irmã? Ele tem 25, não quer saber de nada. Irmã, como é que foi a criação dele? Eu já vou na raiz. Quem está me entendendo? Porque eu com 25 já era pastor. E ele com 25 não quer saber de nada? Qual a criação dele? Ah, pastor, a gente deu sempre tudo. A gente deu de tudo. E ele com 25, você deixou passar o período da criança aprender a trabalhar, virar gente, aprender. Você deixou passar, está com 25, você quer que ele não vai trabalhar de servente de pedreiro, ele não vai trabalhar de nada, por quê? Ele está com 25 andando com tênis Nike, com um boné de R$300, celular de 3.000, ele vai trabalhar para ganhar R$200? Vai trabalhar na feira, acordar 4 da manhã para trabalhar na feira. Se o iPhone dele custa 3.000, você deu para ele assim a hora que ele quer, como que ele vai trabalhar na feira agora? Para ganhar R$50. Quem está me entendendo? Atrapalhou a vida da pessoa. E agora está com 25, é um vagabundo, talvez maconheiro. Claro, você não ensinou a virar gente. Pronto, falei. O que o Espírito Santo está dizendo aqui, hein? O que o Espírito Santo está falando aqui? O que o Espírito Santo está falando? Que tudo na vida vai ter uma
consequência. O que o Espírito Santo está falando? Que tudo na vida vai ter uma consequência, irmão. Eu tenho visto pais aí hoje, ó, menino com 3, 4 anos já mexendo no celular, mal é mal sem ligar o celular, o menino com 4 já liga, já desliga, põe aplicativo, põe não sei o quê. Com 4, você acha que ele vai trabalhar com 20, com 25? Claro que ele não vai trabalhar, você está dando tudo na mão dele. Então, esse negócio de tecnologia passou por cima da educação, do respeito, da consideração, passou por cima. Pô, eu com 18, para ver uma foto, eu vou ser humano agora e que ninguém se escandalize, tá? Eu com 18, para ver uma foto de uma mulher bonita, tinha que pegar uma revista escondido, tal, não sei o quê, para ver uma foto. Hoje, com 5, com 6 anos, entra na internet, vê o que quer, o que quiser ver, vê. É ou não é verdade? Vai ser gente como? Como é que vai trabalhar? Como é que vai ser um homem, uma mulher? Como vai ser? Então, o erro, a culpa é do pai e da mãe. Falei. Amém? Gostou, não gostou, fica assim. Quem vai criar vagabundo é você mesmo. Minhas filhas não foram vagabundas. Minhas filhas são trabalhadeiras. Honram a Deus, tementes a Deus. Agora, se você não cuidou do seu filho e da sua filha, agora está com 25, 30, vai trabalhar como vai trabalhar? Se você sempre deu tudo. Vai acordar às 4 da manhã para trabalhar na feira? Para ganhar 50 reais? Não vai querer ir, claro que não vai querer ir. Está andando com um Nike, um tênis de 1.500 reais, vai trabalhar para ganhar 50? Quem está entendendo? Mas a culpa é do pastor, né, irmãos? É do pastor a culpa? Tem gente que vê diferente. Deixa eu voltar no meu assunto. Às vezes eu falo de um modo profético. Tá claro? Mas o filho é seu, né? Talvez você não vê assim, né? Talvez você não vê assim. Eu vi, eu sabia. Eu não podia permitir minhas filhas crescer para se tornar vagabunda. Eu não podia permitir isso. Elas cresceram sabendo que a vida tem uma ação e reação. Cresceram sabendo disso. Eu não podia permitir. Mas cada um vê a vida diferente, né? Também você não pode reclamar se o seu filho não te respeita, se a sua filha não te respeita. Você não pode reclamar também, né? Bom, tem área que não é problema meu, né? Mas como pastor eu tenho que falar algumas coisas. Efésios 6, verso 4. Vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos. Sublinha aí, ó. Sublinha aí para eu dormir em paz. Mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Ó, só não vê quem não quer. O Espírito Santo está mandando falar mais uma coisa. Só não vê quem não quer que a tecnologia está acabando com a mente do ser humano. Está acabando. Esse negócio de dar celular para criança de 5, 6 anos, você está acabando com seu filho. Ao invés dele virar gente, vai virar vagabundo. Falei. A tecnologia foi bom, ajudou muita coisa. Porque você está aqui em Santo André, você fala com a pessoa lá no Japão, na hora, ao vivo. Você fala com a pessoa nos Estados Unidos. Ajudou a tecnologia. Mas, infelizmente, não usam só para isso. Não é? Eu conheço casos, Deus está mandando falar. Eu conheço casos que a criança vira à noite jogando videogame. Vira à noite. Aí a criança, 6h30, 7 da manhã, está indo dormir e o pai está indo trabalhar. O pai vai trabalhar 6h30, 7 horas e a criança indo para o quarto dormir. Tá certo isso, irmãos? Cada um, a vida é sua, né? Lá na frente vai dar zica, vai dar problema, hein? O pai indo trabalhar 6h30 da manhã, o filho indo dormir porque virou a noite jogando videogame, não tem coisa errada aí, irmão? Amanhã vai ser o quê? Um profeta? Não vai. Amanhã vai ser o quê? Não vai, porque está brincando, na hora de dormir está brincando de videogame a noite inteira. Não, você brincar 1 hora, 2 horas, mas você virar a noite jogando videogame. Que cabeça que o pai permite um filho fazer isso? Quem está me entendendo, hein? Mas cada um tem sua vida, né? A questão é que tudo na vida vai ter uma consequência. Como é que a criança vai querer trabalhar com 20, com 22, se ficou a vida toda jogando videogame de madrugada? Você acha que vai acordar de madrugada para trabalhar na feira? Para ganhar 50 reais? Não vai. Estão me entendendo? Mas, né? Talvez o pastor está falando demais, né? Por isso que em Hebreus 3, 7 e 8, Paulo disse: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo,
não endureçais o vosso coração. Fique esperto, hein? Se você não morrer, você vai ficar velho. O tempo está passando, você não faz nada, lá na frente vai ter consequência. E aí? Aí não tem oração que muda, né? 30 anos vivendo errado, aí pede oração para o pastor e quer que a oração do pastor mude em 2 minutos. Aí não tem oração que muda. 30 anos vivendo errado. Quem entendeu? Já falei demais também hoje, né? Deixa eu voltar no meu assunto aqui. Efésios 6, versículo 5. Agora Paulo fala dos servos. No verso 1, ele falou dos filhos. No verso 4, ele falou dos pais. Efésios 6, 5, vós, circule aí, servos. Servos. O que os filhos têm que fazer? Verso 1, ser obediente aos pais. O que os pais têm que fazer? Verso 4, não provocar ira aos filhos e criar os filhos na disciplina e na instrução do Senhor. O que os servos têm que fazer? Versículo 5, os servos devem obedecer aos vossos senhores segundo a carne. Para aí. O que é um senhor segundo a carne? O seu chefe, o seu patrão. Está claro? Efésios 6, versículo 5. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Paulo está ensinando a servir como você serve a Cristo. Ele está dizendo assim, ó, você serve a Cristo que você não vê e ao seu patrão que você vê. Você não vai servir ele? Você vai xingar o patrão? Você vai maltratar o patrão? Você vai ser áspero com o patrão? Você não é assim com Cristo. Quem está entendendo? O tema hoje, bem-vindo, abençoado, graças e paz. O tema hoje, entendendo Efésios 6. Verso 1, os filhos devem ser obedientes aos pais. Quem pode falar amém? Efésios 6, verso 4, os pais não devem provocar a ira dos filhos, mas devem criar os filhos na disciplina e instrução do Senhor. Quem pode falar amém? Efésios 6, verso 5, os servos devem obedecer aos seus senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Quem pode falar amém? O tema hoje, entendendo Efésios 6. Vamos para o versículo 6, Efésios 6, 6. Não obedeçai a vossos senhores, quer dizer, ao seu chefe, ao seu patrão, não obedeçai aos vossos senhores, verso 6, apenas quando estão olhando. Quer dizer, aí é bem fariseu também, né? A pessoa passar a vassoura só quando o chefe vem chegando, né? Ele está lá no WhatsApp o dia inteiro, encostadão, não tá, né? Tá nem aí, brincando no joguinho, aí quando o chefe chega, ele, o chefe chegando... Aí o chefe vai embora, ele volta, não trabalha nada, fica assim, ó. Esses caras da prefeitura, pelo menos aqui em Santo André, São Paulo, tá? Não sei por aí no Rio de Janeiro, Minas Gerais, na Bahia, não sei, Maranhão. Mas aqui em Santo André, São Paulo, você vai num parque, sabe um parque assim? Parque regional, parque do Ibirapuera. Você vai num parque, Duque de Caxias. Os caras que trabalham na prefeitura, só no WhatsApp, meu, o dia inteiro no WhatsApp, faz nada. Eu tenho visto isso. Eu vou fazer uma caminhada no parque, aí tem que ajuntar as folhas, cortar os gravetos. 5, 6 caras só no WhatsApp. Foram inventar, né? Olha o que a tecnologia fez. Ó. Quem está entendendo? O que o Paulo está falando? Efésios 6, verso 6. Não obedeçai aos vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar a homens. Sublinha, mas como servos de Cristo. Olha a comparação que... Olha como que o pastor Paulo, agora aqui não é nem apóstolo, olha o pastor Paulo ensinando como que os crentes devem ter uma vida cristã. Paulo ensinando como que os crentes devem ter uma vida cristã. Efésios 6,6, mas como servos de Cristo, sublinha aí, ó, servos de Cristo, ó, sublinha aí, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Alguém dirá, fazer de coração, estou trabalhando aqui, servendo de pedreiro, batendo uma laje, pegando cimento, e pegando bloco, e pegando um portão pesado, trabalhando na marcenaria, lá levando peso. Bom, o apostolado diz para fazer de coração, segundo a vontade de Deus. Amém? É assim que está escrito. É assim que está escrito.
Agora, será que pelo menos os crentes, porque do ímpio você não espera nada, né? Não é? Mas Paulo está falando com um crente. Hein, Reinaldo? Será que os crentes são assim? Efésios 6,6. Não obedeçai aos vossos senhores apenas quando estão olhando. Deixa eu falar aqui um caso. 1995. Estávamos tendo o ensaio do louvor na igreja. Eram as 3h30, o culto era 6. Eu falei, ó, eu vou lá em casa tomar um banho. Eu falei para ele, e já volto, né? Ô irmã, pessoal, passa aqui uma vassoura aqui e tal, dá uma limpada. Ah, tá bom, pastor, pode deixar. Aí fui tomar banho. Quando eu voltei de longe, a irmã tá lá, batendo papo. Quando viu o pastor, eu não esqueço nunca isso aí. É o que Paulo está falando em Efésios 6. Ela não tinha feito nada. Eu falei, irmã, deixa. Não, deixa que eu faço. Não, pode deixar que eu faço. Peguei a vassoura, eu passei a vassoura lá, limpei e tal. Estou vivo aqui, não mudou nada na minha vida. Mas estou te mostrando como que o cristão deve ser, né? Efésios 6, verso 6. Não obedeçais a vossos senhores apenas quando estão olhando. Quando a irmã olhou, é que ela pegou a vassoura e falei, mas irmã, não, falei, irmã, deixa. Não, pode deixar. Falei, irmã, por favor. Peguei a vassoura e eu fiz. Não tem problema nenhum, eu fiz. Não obedeçai a vossos senhores apenas quando estão olhando só para agradar a homens, mas como servos de Cristo. Essa é a graça. Esse é o apostolado. Como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quem pode falar amém? Efésios 6:7. Servir de boa vontade como ao Senhor. Cadê os crentes verdadeiros na nossa geração, hein? Tem crente lá com você, Reinaldo? Olha lá, ó. Servir de boa vontade como ao Senhor. O que seu pai falou sobre crente, hein? Não, nem toca nesse assunto, fala não, não vou escandalizar. Mas olha o que Paulo ensina, ó. Efésios 6:7. Servir de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que, sublinha aí, ó, Efésios 6:8, sabendo que cada um, o que vai acontecer com cada um? Receberá do pastor, amém? Receberá de quem? Receberá do Senhor todo o bem que fizer. Sublinha aí, ó. Efésios. Quem recebe, hein? Paulo está ensinando como que se deve viver. Efésios 6:8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Seja escravo, seja livre. Está debaixo da lei? Está em graça? Não tem problema nenhum. Você vai receber o bem que você fizer. Efésios 6:9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Você está percebendo que Paulo ele era imparcial. Efésios 6:1, vós filhos. Efésios 6:4, vós pais. Efésios 6:5, vós servos. Efésios 6, versículo 9, vós senhores. No verso 9 circule aí, ó, senhores. Porque de repente, né, os senhores podem pensar assim, é isso aí mesmo, Paulo, fala mesmo. Já viu aquele irmão? Tem irmão que é assim, né? Na hora do culto ele fala assim, isso aí, fala mesmo. Ué, fala mesmo do quê? É que meu filho tal, não quer saber de nada. Fala mesmo, pastor. Eu falo do filho, mas falo do pai também. Amém? Tem gente assim, né? Eu já vi gente assim. Você tá falando e a mãe ou o pai fica assim. Espera um pouquinho, irmão. Porque eu estou falando com seu filho, mas a palavra é para os pais também. Amém? Aí de repente está exortando os servos e os senhores. Mas espera um pouquinho. Efésios 6:9. Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. O que Paulo está falando? Olha, Deus está vendo tanto eles como você. Deus está vendo tanto os filhos como os pais. Deus está vendo tanto os servos como os senhores. Está claro ou não está claro? Vamos mudar de assunto? O tema hoje, entendendo Efésios 6, mudando de assunto, verso 10. O mesmo Paulo. Efésios 6:10. No demais, interessante, né? Verso 1, Paulo falou dos filhos, Paulo falou dos servos, no verso 5, aí ele falou também no verso 4 sobre os pais, no verso 9 ele falou sobre os senhores, ele deu instrução como que o pai deve criar os filhos, como que os filhos devem honrar o pai, aí ele falou, e no demais, irmãos meus,
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,11, sublinha, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê, Paulo? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Interessante esse assunto aqui, né? Astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, veja na sua Bíblia aí, ó, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Interessante, né? Ele falou ciladas do diabo. Bom, já que ele falou diabo, eu sou obrigado a ler Hebreus 2, verso 14. Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 2, verso 14. Paulo falou, revesti-vos, Efésios 6:11, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pastor, cuidado com as astutas ciladas do diabo, hein? Vamos ler primeiro Hebreus 2, verso 14. Hebreus 2,14. Portanto, o mesmo Paulo, visto que os filhos participam da carne e do sangue. Você consegue entender isso? Visto que os filhos de quem? Filhos de Deus. Paulo está falando dos filhos de Deus. João 4,24. Deus é o quê? Deus é Espírito. Então os filhos de Deus são o quê? Espíritos. Por isso que Hebreus 12, quer correr lá? Por isso que Hebreus 12, verso 9, diz que Deus é Pai dos Espíritos. Está claro ou não está claro? Hebreus 12, 9, vê lá. Hebreus 12, 9. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne e não submeteremos muito mais a Ele, que é o Pai dos Espíritos. Diga, Deus é Espírito, Pai dos Espíritos. Diga, Hebreus 12, 9. Então, em Hebreus 2,14, esses filhos são quem? Espíritos. Porque Deus é Espírito. Hebreus 2,14. Visto que os filhos participam, os filhos são espíritos, mas participam da carne, olha aqui minha carne, ó. Tá vendo minha carne? De blusa vermelha hoje. Isso aqui é minha carne de blusa vermelha. Visto que os filhos participam da carne, e se você furar meu braço aqui, vai sair o quê? Sangue. Mas os filhos são espíritos. Espírito não tem carne nem sangue. Hebreus 2,14. Mas eles, diga, participam. Não é o que está escrito? Hebreus 2,14. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa. Ele quem? Deus. Deus participou de carne e sangue. Teve até um nome. Qual o nome? Jesus. Está claro ou não está claro? Está entendendo Hebreus 2,14? Os filhos, que são espíritos, participam de carne, se furar aqui tem sangue, também ele, Deus, participou das mesmas coisas. Quais coisas? Deus também teve carne e sangue. Por isso que Mateus fala que Jesus nasceu pelo Espírito? Pelo Espírito Santo. Gerado pelo Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Jesus não teve... Ele não nasceu de uma relação sexual. Como eu, como você. De homem com mulher. Carne com carne é igual a carne. Isso eu e você. Jesus não teve carne com carne porque Maria era virgem e o José não tinha coabitado com a Maria ainda. Então Maria era virgem, Mateus 1, gerado pelo Espírito Santo, Jesus nasceu. Claro, porque Jesus era o próprio Deus revestido em carne. Dá um sinal quem está entendendo. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Digam comigo, por que Deus participou de carne e sangue? Em outras palavras, por que Deus se revestiu em Jesus? Por que ele fez isso? Está aqui, ó, Hebreus 2,14.
para que pela morte... Para aí. Deus morre? Não. Mas Jesus morreu. Como é que você explica isso agora? Eloi, Eloi, lama sabachthani, em hebraico, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Lembra que Jesus falou? Quem era Jesus? Deus revestido em carne. Mas naquele momento, Deus teve que sair da carne de Jesus. Porque Deus não morre. Mas Jesus tinha que morrer. Quem está entendendo? Por que e para que ele tinha que morrer? Hebreus 2,14. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o anjo Gabriel, amém? O arcanjo Miguel. Quem que Jesus, pela sua morte, aniquilou? Quem? O diabo. Minha primeira pergunta. Está escrito ou não está escrito? Quem está entendendo? Então diga comigo, a Bíblia diz. Diga, Paulo deixou registrado que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Hebreus 2,14. Está escrito ou não está? Bom, se o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, como entender então Efésios 6,11? Que Paulo disse, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, que de conformidade com Hebreus 2,14 foi aniquilado. Como entender isso agora? Tem caneta aí? Texto, escreva isso. Texto fora do contexto é pretexto para heresia. O que eu quero dizer? Você não pode ler apenas o versículo 11. Quem entendeu? Você tem que ler o contexto para ver sobre o que Paulo está falando. Está claro ou não está claro? Você não pode pegar só o versículo 11. É igual você pegar uma carta, que alguém mandou uma carta para alguém, e você pegar só 2 frases da carta. Você pega 2 frases. Ele morreu. Ele quem? Não. Tinha um cavalo aqui, ficou velho, tal, ficou doente, ele morreu. Ah, que susto, pensei que era o meu pai. Por que você pensou que era seu pai? Porque você pegou só um pedacinho da carta. A carta falava de um cavalo velho. Seu pai está bem de saúde, glória a Deus pela vida dele. Agora você pega só um pedacinho, dá um outro sentido. Não é verdade? Então, na verdade, quando Paulo fala astutas ciladas do diabo em Efésios 6,11, ele não está se referindo literalmente ao diabo. Quer ver isso? É só você ler o verso 12. Vamos continuar a leitura. Efésios 6,12. Pois não temos de lutar contra o diabo, amém? O que ele escreveu no verso 12? Não temos de lutar contra a carne e sangue. Ora, em Efésios 6,12, Paulo está se referindo ao diabo do verso 11. Quando ele fala astutas ciladas do diabo, na verdade não é o diabo literalmente. Ele está se referindo a astutas ciladas da carne. Você quer ver isso? Abre em Efésios 4. Abre em Efésios 4. Vamos ver o que Paulo... Por isso que você não pode ler só um pedacinho. Olha Efésios 4. Efésios 4, verso 27. Você não pode ler só o verso 27. Efésios 4, 27. E não deis lugar ao diabo. Mas que diabo que ele está falando? Porque em Hebreus 2,14 eu acabei de ler que Jesus, pela sua morte, aniquilou o diabo. Não é o que está escrito em Hebreus 2,14? Mas aqui ele fala não dá lugar ao diabo. De que diabo que ele está falando? Não é o diabo de Hebreus 2,14. Por isso que não se pode fazer regras da mesma palavra. Você não pode. Você tem que ter uma doutrina da teologia. Pelo menos o princípio de hermenêutica. O que é hermenêutica? É a doutrina que estuda a interpretação.
Isso é uma arte. Literalmente, hermenêutica é a arte da interpretação. Está anotando aí? Hermenêutica é uma palavra da teologia que literalmente significa a arte de interpretar. E Paulo era apóstolo, ele tinha essa arte. Ele tinha uma exímia hermenêutica. Ele olhou para Cristo e disse: pela graça você é salvo. Ele olhou para Cristo e disse: Deus te reconciliou em Cristo. Quem está agora em Cristo é uma nova criatura. Paulo tinha essa arte. Ele olhou para Cristo e disse: agora nenhuma condenação para quem está em Cristo. Isso é uma arte de interpretar. É um dom. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Alô, todos têm esse dom? Não, tem gente que é crente há 40 anos e já leu a Bíblia várias vezes e não entende nada. É ou não é verdade? Mas quando você recebe apostolado, você recebe parte. Quer escrever isso? Quando você recebe apostolado, você recebe parte do dom de interpretação. Aí você passa a entender a Bíblia. Quem está entendendo? Vou falar mais uma vez. Quando você recebe o apostolado, você recebe... Por que eu digo parte do dom? Porque Paulo disse em Coríntios 12, 29, são todos apóstolos? São, irmãos? Não, o apóstolo tem o dom de interpretação. Mas se não são todos apóstolos, então não são todos que têm a interpretação plena. Mas recebendo o apostolado, recebe-se parte do dom da interpretação. Você ia morrer sem ouvir isso, né? Está entendendo? Você está entendendo, abençoado? Quando Paulo disse, Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Do que ele está falando, hein? Olha aqui, ó, no versículo 22, ó, Efésios 4, 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Ele não está falando de diabo coisa nenhuma. Ele está falando do velho homem que manifestava. Você quer a prova disso? Olha lá, ó, verso 23. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. 24. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Você quer ver o diabo que Paulo disse, ó, e não deis lugar ao diabo? Você quer ver esse diabo que ele está falando? Coloca o seu dedo aqui no versículo 25. Olha o diabo que ele está falando aqui, ó, que se manifesta nas pessoas. Efésios 4, 25, ó. Pelo que deixai a mentira, diabo. Tem diabo que não sai, mas nem com oração, não sai com nada. O cara é mentiroso mesmo. Tem ou não tem? Quem conhece alguém que é mentiroso? Eu conheço. O diabo está manifesto, tá ou não está? O cara é mentiroso. Como diz o outro, paieiro. Pesquei um peixe lá, irmão. Sério? Ah, eu gosto de pescar. Peguei o peixe no anzol. Sério, 555 o quilo do peixe. Sério? 555? Só a foto. Só a foto pesava isso aí. Tá mentindo um pouco, né? Teve um amigo meu, não vou falar o nome dele. Teve um amigo meu que falou assim: pastor, eu pesquei um peixe lá, 25 quilos peixe. O quilo. Sério? Tá bom. Fui falar com outro amigo que era pescador profissional. Não, no anzol não tem como pegar um peixe de 25 quilos. 25, um saco de arroz é assim, como que ele vai pegar? São 5 sacos de arroz. Falei, pronto, eu já entendi. Ele estava mentindo. Um saco de arroz é 5 quilos, como que ele pega no anzol um peixe de 25 quilos? O anzol vai quebrar, o peixe vai embora. É mentira. Então, Efésios 4, versículo 25. Deixai a mentira e falai a verdade. Está claro ou não está claro, hein? Aí no verso 27 ele fala, não dá lugar ao diabo, irmão. Na verdade, por interpretação profética, quando Paulo fala, não deis lugar ao diabo, isso aqui entende-se até como que uma sátira. Quem entendeu? Porque ele está chamando a nossa carne de diabo. Ele está, o velho homem, andar com mentira, andar com enrola, andar com enganação, andar passando os outros para trás. Ô irmão, não dá lugar ao diabo, hein? Quer dizer, não anda mentindo, não anda enganando. Seja justo, como Jó. Jó capítulo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Esse não dava lugar ao diabo mesmo, né? Ele era reto, justo, íntegro,
se desviava do mal. Está claro ou não está claro? Uma salva de palmas ao Espírito Santo que nos ensina essas coisas. Então volta em Efésios 6, que o assunto hoje é entendendo Efésios 6. Então, o verso 11 de Efésios 6 se compreende ou se completa com o verso 12. Diga comigo, o verso 11 de Efésios 6 se compreende com o versículo 12. Diga, se completa. Então não pode ler somente o verso 11. Como também não pode ler somente Efésios 4, 27. Está claro? Como também não pode ler só Romanos 3, 24. Né? Só o 24, só o 23. Não pode. Você tem que ler o contexto. Continuando, Efésios 6, verso 12. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. Para aí. Isso está claro, né? Um crente vai lutar, vai sair na porrada com o outro, vai pegar uma faca e vai pegar um... Não, o crente vai fazer isso. Então nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os poderes, uma outra versão diz domínios, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais. São forças espirituais. Alô, para aí. Aqui no verso 12, geralmente existe uma má ou uma falsa interpretação dos evangélicos. Sou obrigado a falar isso. Porque quando se lê Efésios 6,12, forças espirituais da maldade, eles já logo atribuem aos demônios. Paulo não está falando aqui sobre isso? Mas ele falou forças espirituais da maldade. Você quer mais maldade do que um político tirar o pão, o leite de uma criança? Você quer mais maldade que uma pessoa que tem autoridade, que tem poder, levar o seu carro para o pátio, você mãe grávida, e levar para o pátio num dia de chuva ou de noite? Você quer mais maldade? Quer dizer, não há compreensão, não há sentimento. Você não está vendo que a mulher está grávida, tem criança dentro do carro? Não, tem que cumprir a lei. Não, tudo bem, eu entendo, mas... Quer que eu te fale uma frase? A lei foi feita para ser quebrada, irmão. Depois que Deus me revelou isso aí, nunca mais esqueci. A lei foi feita para ser quebrada. Ou seja, ela tem suas exceções. Na verdade, quer escrever isso? Nenhuma lei pode ser levada à risca. Ela tem que ser interpretada. Tem que cumprir a lei. Tudo bem, tem que cumprir a lei, mas minha mãe está aqui, Minha mãe está aqui tendo um AVC dentro do carro. Não, vou chamar o guincho e levar para o pai. Minha mãe está tendo um AVC dentro do carro. Minha mulher está grávida, o filho está para nascer. Não, chama o guincho aí, vamos levar para o pátio. Eu entendo que existe uma lei. Mas a lei ela tem que ser interpretada. Pelo menos naquele momento, naquela situação. Quem está entendendo? Mas quem é que faz isso? Existem forças espirituais da maldade. Ou seja, poderes, olha lá, poderes deste mundo, não é de outro mundo. Não é poderes do inferno. Olha o que Paulo disse em Efésios 6,12. Contra poderes deste mundo. Onde é que nós estamos? Neste mundo. Então Paulo está dizendo o quê? Não existe pessoas que têm poder? Tem ou não tem? Lockdown total. Fecha os comércios. Não, mas eu vou falir, vou passar fome. Problema seu, fecha os comércios. O homem tem poder. Tem ou não tem? E não fechou os comércios? Ninguém pode entrar, e ninguém entrou. Ninguém sai de casa, e ninguém saiu. Não pode fazer isso. Ele tem poder. Poderes desse mundo. Fala para o seu irmão, é disso que Paulo está falando. Agora, você vai fazer o que com esses homens que têm esse poder neste mundo? Se no verso 12 ele diz que a luta não é contra a carne. Você vai lá dar um soco nele? Você vai lá dar uma paulada nele? Porque ele está usando esse poder arbitrário, tirano. O que você vai fazer com esse principado? Com essa potestade que está no governo? Você quer entender melhor sobre principado e potestade? Daniel capítulo 6. Fizeram uma lei, os governadores, fizeram uma lei e um decreto, e o governador assinou o decreto, Daniel capítulo 6. E o governador disse no decreto: se pegarmos algum homem orando ou buscando a outro Deus que não seja a estátua do rei, que seja lançado na cova dos leões.
Ali era um principado, era um governador, era um poder do mundo. E eu te pergunto, acharam Daniel orando? O que fizeram com Daniel? Não fizeram a lei valer? Jogaram ou não jogaram na cova dos leões? Ali era um principado. Ali era um poder do mundo. Não interpretou. Pô, mas nós vamos jogar um inocente na cova. O rei até ficou com dó. O rei falou, pô, mas Daniel, aí os prefeitos, Daniel 6, os prefeitos, ó governador, ó rei, o senhor assinou o decreto. E palavra de rei não pode voltar, né? Daí que vem o ditado, você tem palavra de rei? Porque a palavra de um rei não pode voltar. Falou, acabou. Aí o rei ficou... Por isso que quando jogaram Daniel na cova, a Bíblia diz que o rei não dormiu à noite. A noite passou em claro. Você jogar um inocente na cova dos leões? Quem está entendendo? Quando foi de manhã cedinho, o dia clareou, o rei já correu na cova. Daniel, dar-se-ia o acaso de você estar vivo ainda? Aí houve um silêncio. Aí o rei falou, nossa, eu estou perdido, a minha consciência, né? Joguei um homem inocente na cova dos leões. O rei não dormiu aquela noite. Aí deu um silêncio, o Daniel, ó rei, vive para sempre. Prepare-se para aplaudir a Deus. O Daniel diz, o meu Deus achou inocência em mim e enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões, porque contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Diga glória a Deus. Então aquele rei, aquele governador era um principado. Olha lá, ó, Efésios 6, versículo 12. Ó, não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças, homens que têm força. Não é força carnal. Ele tem força, prende ele. Não, mas prende ele. Eu quero ver quem solta. Ele tem força, só que é uma força espiritual da maldade. Às vezes é um ímpio. Às vezes é um ímpio que está ali no governo. Forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Ou seja, Paulo está dizendo que nas igrejas existem pessoas que fazem isso também. Ou que usam, ou que têm essa força espiritual. E isso eu já vi várias vezes. Um dia eu fui pregar na cidade de Machado. Abençoada Rose de Machado. Graça e paz. Machado é perto de Campestre, Minas Gerais. Fui pregar em Machado... E aí, num ginásio, e eu já falei isso, tinha um pastor lá que não queria que nós pregássemos sobre tal assunto. Não existe isso aí. Quem é o homem, quem é o pastor, ainda mais pastor, não quer que pregue o assunto tal da Bíblia? Como que você não quer que prega? Deus mandou pregar, Deus mandou ensinar, como é que você não quer que prega? Não, na nossa igreja não vai, porque nós não aceitamos, não concordamos. E aí o homem, eu já contei aqui várias vezes, aí entramos numa sala, era um ginásio, entramos numa sala de profetas, fomos orar, não deu 15 minutos de oração. O culto ia começar às 7 da noite. Não deu 15 minutos, chegou uma pessoa lá, bateu na porta, abriu uma porta assim, o que foi? 15 minutos de oração, falei, nossa, deve estar acontecendo alguma coisa. O que foi que aconteceu? Ah, sabe o pastor João? O nome dele é João. Sabe o pastor João? Ele falou que vai embora porque deu um sono nele, ele vai embora dormir. Os profetas ficaram assim, um olhou para o outro, eu olhei para o pastor assim, o pastor Silas estava lá. Aí não, como vai dormir? O culto começa às 7. O culto vai começar daqui a pouco, como que ele vai dormir? Estão entendendo? É algo que aconteceu que eu não sei. Para mim só pode ter sido Deus. Só que vê aonde Deus tocou, hein? O homem veio para o culto, pastor presidente, e falou que ia embora dormir, que deu um sono nele. Como vai dar sono se o culto vai começar daqui a pouco? Aí eu lembro de Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Deus pegou, colocou um sono nele, pôs ele para dormir, e nós fizemos o culto, pegou fogo, as pessoas foram cheias do Espírito Santo, houve sinais, cura, milagre, foi uma maravilha. Glória a Deus que ele foi dormir. Vai dormir! Não vou esquecer nunca isso aí. Não vou esquecer nunca vou esquecer. Ei, Reinaldo, o culto vai começar daqui meia hora, o homem pegou e falou que foi embora dormir. Como que você vai dormir se é um evento no ginásio? Era um evento na cidade. Juntamos pastores, um evento no ginásio. O homem foi embora dormir. Essa frase eu não esqueço, mas o pastor João falou que foi embora, que não sei, ele estava lá, ele falou que deu um sono nele assim, que ele estava indo embora para casa para dormir.
Eita Deus maravilhoso. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Digam glória a Deus. O tema hoje é entendendo Efésios 6. Vamos para o verso 13. Portanto, tomai. Tomai não é o verbo tomar, beber. Tomai quer dizer pegai, se revista, né? Efésios 6:13. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Jesus falou em Mateus 6, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Isso não tem como mudar, tá, irmão? Aquele que tiver que morrer amanhã, ele vai morrer amanhã, porque a Bíblia tem que se cumprir. Eclesiastes 3, há tempo de nascer e tempo de morrer. Então, se amanhã fulano vai morrer, acabou. Você vai chorar, você vai achar ruim, você não vai aceitar, você vai ficar triste, mas vai ter que morrer, porque Eclesiastes 3 diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. E a palavra tem que se cumprir. Quem está me entendendo, hein? E quem é que vai mudar isso aí? Quem é que vai mudar? Então, Efésios 6:13. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, continuar firme, continuar crente, continuar firme em graça. Verso 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Não dá lugar ao diabo, hein, de andar com mentira. Amém? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da confusão, amém? Evangelho da paz, porque Deus não é Deus de confusão. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar, olha lá, mais uma pegadinha de Paulo, né? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quem que é esse maligno, hein? As pessoas pensam que o maligno é o diabo, né? Mas como é que pode ser o diabo se eu li Hebreus 2,14 que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus? Então esse maligno aqui não pode ser o diabo, né? Não tem como ser o diabo. Você quer ver quem é esse maligno aqui? Você quer ver? Abre aí em 1 Tessalonicenses. Rapidinho. Vamos ver aqui. Um exemplo que Paulo disse de maligno. Olha aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Bem rapidinho. Vou te dar um exemplo de maligno. 1 Tessalonicenses 2, versículo 14. Veja na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 2, verso 14. Paulo diz: pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus. Padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que eles padeceram dos judeus. De quem? Dos judeus, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas. E a nós nos perseguiram. Eles não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. E nos impedem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Desta forma, sempre enchem a medida de seus pecados. A ira de Deus caiu sobre eles afinal. Nós, porém, Paulo falando, irmãos, sendo privados da vossa presença por algum tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isto, quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. E Satanás nos impediu. O que Paulo diz? Que quem impediu? Satanás. Interessante, né? Aqui no verso 16, Paulo fala que foi os judeus que impediam eles de pregar aos gentios. Quem entendeu? Então, quando Paulo diz Satanás nos impediu, não é literalmente Satanás. Quem entendeu? Ele se referiu aos judeus. É só você ler o verso 14. Ó. Olha lá, ó. Verso 14. Ó. Padeceste vós próprios concidadãos o mesmo que eles padeceram dos judeus.
Verso 15, os quais mataram o Senhor Jesus. Verso 16, e nos impedem de falar aos gentios. Olha o verso 16, nos impedem de falar aos gentios. Aí no verso 18, Satanás nos impediu. Esse Satanás aqui é os judeus, que impediu Paulo de pregar aos gentios. Está claro ou não está claro? Então está aqui, um maligno que Paulo, ou vários malignos, né? Ele está se referindo ao quê? A homens maus. Quem está entendendo? Filhos da perdição, ímpios, homens maus, homens violentos, que impediam Paulo de pregar o evangelho. Entendeu ou não entendeu? Está claro ou não está claro? Volta para Efésios 6, verso 17. Então esse negócio de dardos, né? O verso 16, dardos, algumas versões de setas, inflamados do maligno, precisa ver quem que é esse seu maligno, né? Jó tinha um maligno. Jó tinha um maligno também. Teve um maligno, Jó capítulo 2, verso 9. Teve, aliás, uma maligna, né? Que falou para Jó assim: ô Jó, amaldiçoa Deus e morre. Quem é que falou isso para Jó? A mulher de Jó. Você quer mais maligno que isso? Jó 1, verso 1. Jó era reto, temente a Deus, se desviava do mal. A mulher dele fala assim: ô Jó, amaldiçoa Deus. Você quer mais maligno que isso? Ou você quer que eu coloque os chifres na mulher de Jó, um rabinho nela e um tridente na mão? Eu preciso colocar chifre na mulher de Jó com uma frase dessa? Um homem reto, temente a Deus, íntegro, que se desviava do mal. Eu preciso colocar chifre na mulher de Jó, rabinho e um tridente? Preciso, irmãos. Você quer mais maligno que uma frase dessa? Mandar um homem temente a Deus amaldiçoar a Deus? Quem está entendendo? Volta para Efésios 6. Vamos terminar. O tema hoje está sendo entendendo Efésios 6. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora o verso 19 é pessoal. Orai também por mim, Paulo falando, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, que é Cristo. Amém, abençoado? Qual que é o mistério do Evangelho? Cristo. Verso 20. Pelo qual, Paulo falando, sou embaixador em cadeias, porque ele andava preso, né? Mais preso do que nas igrejas, para que eu possa falar dele. Dele de quem? Do Evangelho. Livremente, como devo falar. Aí Paulo vai terminar o capítulo 6 e vai terminar a sua carta. O tema hoje foi entendendo Efésios 6. Verso 21. Ora, para que vós também possais saber como estou e o que faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Porque Paulo estava preso, né? O Tíquico estava solto, mas o Paulo estava preso. Você vê aqui no verso 20, ele fala que ele era embaixador nas cadeias, né? Preso em várias cadeias. Versículo 22, Paulo disse: eu vou-lo envio. Envio quem? Eu, Paulo, envio a Tíquico. Eu vou-lo envio para este mesmo fim. Ou seja, como eu sou um pregador da graça, que ele vai pregar também a graça. Eu prego a Cristo, ele pregará a Cristo. Eu vos envio com o mesmo fim, para que saibais no nosso estado, ou seja, que ele estava preso, talvez tinha sido açoitado, né? E ele console os vossos corações. Olha como que Paulo termina o livro ou a carta de Efésios. Efésios 6, 23. Paz seja com os irmãos. Quem recebe? E amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Um texto que eu gosto muito, verso 24. A graça seja com todos os que amam com amor perene.
amor sincero, amor autêntico, amor verdadeiro, não é emoção, não é carne não é moda. Efésios 6:24, a graça seja com todo... Levanta sua mão direita, levanta, vamos terminar com essa oração aqui, ó. A graça seja com todos os que amam com amor perene a nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode falar amém? Pai, graças nós te damos pelo Espírito Santo que está em nós, pelo Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, pelo Espírito Santo que habita em nós. Recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Que a tua graça seja revelada aos teus filhos, à tua igreja. Quando eu digo graça, que Cristo seja revelado. A manifestação da glória de Deus em Cristo. A revelação da graça de Deus em Cristo. O entendimento da graça de Deus em Cristo. Por nós, os gentios, a salvação pela sua graça. O perdão pela graça, a justificação pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor possa revelar e dar entendimento, coisa que eu não posso fazer. Por isso que o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Por isso que eu rogo a ti, ó Pai, em nome de Jesus, para que revele a tua palavra. O Senhor disse que resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Revela a tua graça para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? Graça e paz a todos vocês e até domingo em nome de Jesus. Sua melhor salva de palmas ao Senhor.